Meus irmãos, a paz do Senhor, paz e graça, convosco aqui, o homem de Deus, pastor Maurino Novaes. Hoje em mais uma aula, e esse tema de certeza é um tema daqueles que faz atualidade para toda a igreja. De uma maneira ou de outra, em qualquer lugar, há sempre uma situação de alguém descontente, há sempre uma situação de um obreiro que deve ter feito alguma coisa que não devia, que deve ter agido de um modo que não devia. Líderes constantemente entram em trabalho de oração justamente para poder ouvir de Deus que instrução podemos receber dele para lidar com os problemas que acontecem dentro da igreja. E o nosso tema poderá ser mexido com o andar do tempo, mas é assim mesmo tão longo. Atitudes que um pastor, para o caso líder, pode adotar que reduzirão profundamente os problemas na igreja, entre líderes e liderados, pois onde há pessoas sempre haverá uma situação desgostosa no e no outro. Vamos abrir a Bíblia Sagrada muito rapidamente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiai-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar a outros palavra do Senhor. Glória a Deus. Como inicialmente estava dizendo, onde há relações interpessoais, é normal que aconteçam conflitos. Várias ciências já foram criadas, entre elas técnicas de resolução de conflitos no trabalho, outras mesmo técnicas de resolução simplesmente de conflito, né, que passa pela mediação, enfim. Mas aqui, no aspecto cristão, também nos deparamos com situações diversas e várias vezes líderes se preocupam como lidar com essas situações. O que eu posso fazer? Parece que a igreja está a ser combatida. O que eu posso fazer? Algumas pessoas reclamam do líder, o líder reclama dos liderados, enfim. Então, anotamos aqui, pela graça de Deus, ao todo são 16 atitudes, até o momento que eu havia escrito ainda eram 13, desculpa, mas atualmente são 16 e nós vamos lidando assim. Hoje vamos trabalhar em 6 ou 5, amanhã vamos trabalhar nas outras 5 e no dia final, no último dia, por acaso, no terceiro dia, teremos então as últimas 5 ou 6 para então culminarmos com essas situações. Que atitude um líder pode adotar que ajudarão a resolver, a eliminar, a combater os problemas dentro da igreja? E a primeira dessas atitudes é que ele não deve confiar demais em alguém. Pois. Por quê? Porque quando o líder confia demais em alguém, às vezes a pessoa que ele confia não é uma pessoa temente a Deus, o líder acaba confidencializando situações a essa pessoa e passado algum tempo, ouve-se nos corredores aquilo que eu só conversei com o líder. Quer dizer que até o próprio líder precisa fazer um exame nesse quesito. Como é que é a sua esposa? Porque às vezes conversamos com o líder, mas o líder passa a palavra na esposa, a esposa que também tem amiga dele, e daqui a nada o que acontece? Temos um problema dentro da igreja. Por quê? Porque o líder confiou demais em alguém, ou confiou no irmão secretário, o irmão secretário que tem a sua mulher também, que tem uma amiga, e quando dá um balaço, dá um olhar de maneira estranha para aquela irmã que se confessou. Então nós não devemos confiar demais em alguém, confiar a essa outra pessoa a confidência, tanto do que recebeu-se de Deus, tanto daquelas pessoas que às vezes surgem para entregar alguma coisa, feitiçaria ou alguma prática que tiveram ali ou aqui. O líder tem que ser alguém que retém para si determinadas informações.
Se uma irmã, por exemplo, lhe confessar que, olha, eu traí o marido e o filho que nasceu dessa traição, não é do meu esposo, isso não é assunto para o líder um dia vir a partilhar com alguém, não. Por mais que aparentemente nós confiamos nessa pessoa, temos algum crédito, porque o nosso conselho aqui é que não confie demais em alguém. Não confie demais em alguém a ponto de contar-lhe sobre a vida alheia. Porque existem situações que o líder ouve, mas que essas situações fazem parte do seu trabalho no ministério sacerdotal. Então é ele, Deus, ele ora, quando terminar a oração, aquele assunto morre por ali, e às vezes nem o vice se apercebe, nem o secretário se apercebe, nenhum outro elemento da igreja acaba se apercebendo. Cuidando então da confiança, o líder poderá evitar muitos problemas. O segundo aspecto a termos em conta, a segunda atitude que podemos tomar, é que o líder precisa controlar a sua língua. Controle a sua língua. Além de confiar demais em alguém, também precisa controlar a língua. E a Bíblia Sagrada fala em Salmos capítulo 34, Salmo número 34, Salmo não tem capítulo. A Bíblia diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. E a Bíblia ainda vai comparar, não é, a língua como se fosse uma espada. Provérbio capítulo 12, versículo 18, dizendo de que a língua de alguns é como espada, e mais que a língua do sábio, ela acaba então sendo razão de saúde. Então, controlar a língua é um aspecto que nós precisamos trabalhar. Porque por mais que o homem lute, ou venha lutar, ele acaba sendo, às vezes, derrotado pela língua. A língua acaba controlando todo o corpo, e a Bíblia Sagrada vai dizer o que é em Tiago capítulo 1, versículo 26, dizendo que aquele que não refreia a sua língua, ele engana seu coração, e ele mesmo, a sua religião em si, é vã. E a Bíblia Sagrada vai continuar ainda a dizer em Tiago capítulo 3, 8, chamando a atenção com cuidado da língua. E nesse quesito do cuidado da língua, o pastor precisa evitar falatórios vãos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, Paulo chama a atenção: olha, não tenha conversas vãs. E às vezes o líder fica ali conversando com um amigo de longa data ou não, e passado algum tempo, o que acontece? Ele acaba revelando situações secretas, ele acaba dando a conhecer situações alheias, e como diz mesmo o provérbio, de que na multidão de palavras vem o engano, e a pessoa então no meio dessa conversa, quando assustam, está a falar da vida de alguém, está a falar da situação que se passou com alguém, e quando dá um balanço, então o pastor um dia será talvez falado, ou se ouvirá nos cantos a dizer que o pastor esteve com o irmão fulano, e naquela sentada que tiveram, quando almoçaram, quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo, pois é quando o pastor contou isso, e não conte mais a ninguém. E quando damos balanço, o não conto mais a ninguém, estamos com o dito, me disseram, me contaram, tudo por quê? Porque o pastor não referiu a sua língua, esteve em conversas vãs e acabou tendo problema. Nesse quesito ainda de cuidar da tua língua, o obreiro precisa ter cuidado com o que fala dos outros obreiros. Quer o que ele fala acerca dos outros obreiros, quer o que ele fala acerca dos que nos governam mesmo. Porque às vezes há situações em que o obreiro está ali, mas ele acaba sendo aquele que mais fala contra alguém, que mais fala contra o líder, que mais fala contra as ovelhas, que mais fala contra a líder da senhora. E às vezes surpreende como é que uma pessoa estava há pouco tempo a falar de alguém, e de repente, quando aquela pessoa aparece, ele age com naturalidade. Contou-me certo homem de Deus dizendo que vieram dar queixa ao pastor presidente sobre alguma situação de algum obreiro, e não obstante, quando aquele obreiro apareceu, o pastor que estava a conversar com esse obreiro acerca dessa situação, quando o homem veio, quer dizer, como se nada fosse, no fundo, esteve a dizer uma coisa e agora está a agir de outro modo. Então, o modo como o irmão lida com a verdade, a maneira como se relaciona com as pessoas, isso pode também gerar problemas no seio da igreja. Por quê? Porque os cristãos vão começar a perceber: o pastor é falso. Há pouco tempo disse que a irmã fulana é assada cozido, que ela não cuida bem da obra, que ela não visita, que ela não acompanha, que ela deixa tudo desorganizado. E agora, olha só.
Então é por esse motivo que o líder deve evitar comentários, sobretudo acerca da vida dos obreiros, sobretudo acerca da vida da família dos obreiros, sobretudo como fala dos obreiros, como fala dos irmãos, como fala de um crente, porque aquele crente pode imaginar que o pastor está falando comigo aqui agora, acerca desse irmão, e dessa maneira, mas quando eu der as costas também falará de mim de igual modo. Tá a ver? E caímos no quê? Caímos no descrédito. Caímos numa situação onde o líder acaba sendo o fomentador dessa situação, acaba sendo aquele que mais murmura, acaba sendo aquele que mais fala, sobretudo em assuntos de nota de contribuição. Há situações onde uma contribuição na igreja, uns puderam contribuir, outros não. Pronto. É motivo de conversar em casa, é motivo de pôr à mesa. Os filhos acabam se apercebendo de situações que foram tratadas a nível do conselho e isso gera descontentamentos dentro da igreja. Em relação ainda à língua, ele precisa também examinar com cuidado antes de responder. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas que se aparecem junto do líder estão ali a conversar para ter uma conversa amena, para ter uma conversa normal. Quando dás balanço, afinal de contas, estão a buscar a tua opinião acerca disso. E quando essas pessoas voltam, vai dizer, olha, o pastor disse isso e aquilo, acerca do que está a se passar, acerca disso, mesmo ele disse que até esse dinheiro que está a cobrar demais, mesmo ele também disse isso, aquilo. E quando dás balanço, estás a dar opiniões em coisas que já foi tratado, em coisa que foi devidamente acertada e cometemos erros. Então temos que cuidar da nossa língua. E o outro aspecto ainda voltado à língua é que temos que evitar dar exemplo partidário. Sim, um obreiro tem que evitar, sabe, um homem de Deus, em vez de conversar na Sagrada Escritura, ele quer envolver assuntos políticos durante a vossa conversa, quer não sei o quê, enfim, não. Evite isso. Por quê? Porque nós somos pastores de todos os cristãos, de todos os partidos. Por esse motivo não é prudente, por exemplo, não é prudente que um pastor identifique, olha, eu sou pastor, mas sou do partido assado e cozido. Porque não pode ser rotulado aquela igreja, como sendo a igreja dos que são do partido A ou do partido B. O que não é muito bom, daí que não é conveniente, porque Cristo é a nossa bandeira e nós estamos ali servindo a Deus e que o Senhor nos guarde desses laços. Também ainda em relação à língua, nós não temos de repontar o bem que fizemos a alguém. Jesus Cristo disse assim em Mateus capítulo 6, versículo 1, 2, olha, quando fizeres uma oferta ou quando ajudares alguém, não toque trombeta, como era o hábito de alguns que antes de dar uma oferta a alguém, toca a trombeta, e a quem mesmo reponta, olha, mesmo é esse, eu que lhe coloquei ali, graças a mim, você chegou ali, é porque dependeu de mim, se não fosse por mim, não estaria lá. Quer dizer, tudo isso acaba gerando descontentamento. Porque quem reponta, reponta a comida, reponta o bem que fez. E olha, já então, está contando até 1900. Em 1900X, quando eu lhe ajudei, foi assim. Também em 2000X, quando eu lhe ajudei, foi assim. Depois, enfim, e tudo isso descredibiliza o indivíduo. Então, e o que vamos ter? Vamos ter situações de murmurações. Algumas murmurações são provocadas em função do comportamento dos líderes, do comportamento dos liderados, do comportamento, às vezes, mesmo daqueles que estão ao nosso redor ali, junto da cooperação. E temos que ter o devido cuidado em relação a isso. Em relação ainda à língua, nem todas as tuas opiniões devem ser externadas. Irmão pastor, entenda isso. Nem todas as tuas opiniões devem ser externadas. Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai. Ou seja, se tivesse só ali travado, seria você e Deus. Mas quando você já é que fala, esse é um grande problema. E como diz um ditado chinês, de que o prego saliente tem que apanhar o martelo. Quer dizer, para querer dizer que, às vezes, por ser o irmão a falar, por ser o irmão a vir a público acerca daquele assunto, acaba, então, conotado tudo porque acabou falando o que não devia. E como já dizia um outro ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, nós precisamos ter o devido cuidado e acerca da língua ainda há muito que se possa dizer. Então, a terceira atitude que nós devemos ter aqui, atenção, já que são atitudes, eu prefiro numerá-las, a terceira atitude que nós temos que ter aqui em atenção é que o pastor não deve tratar as pessoas com exceção.
Queridos e amados irmãos, há uma grande tentação no pastor, na vida pastoral e no pastor em particular, em querer aproximar-se mais das pessoas que às vezes são as que mais ajudam dentro da igreja. Isso é mais ou menos como um pai de família que tem vários filhos e tem aquele filho obediente, enfim, e às vezes a tendência é querer ligar-se mais a esse. Mas, publicamente, eu quero chamar a atenção, não devemos ter exceção de pessoas, esse aspecto fica bem patente ali, e nessa exceção de pessoas, sobretudo se estivermos na igreja, pessoas um bocadinho equilibradas financeiramente, pessoas em dificuldade, então, e no final do culto, algumas quiserem falar com o pastor, o meu conselho é o seguinte: priorize, atenda primeiro aquelas pessoas fragilizadas, de maneiras que, depois dele cuidar desse rebanho mais fragilizado, e porque assim mesmo é que rapidamente se escandaliza, porque imaginemos se tivermos dentro da igreja vários irmãos, eu atender 2 empresários e 3, e está aí uma irmã que não tem alguma coisa, tem dificuldade, está passando com um caso ou outro, e dizer, irmão, vou lhe atender em 4º lugar, vai sair dali uma situação que não vale a pena. A dizer que, olha, os que têm dinheiro é que vão primeiro, olha, os que têm não sei o que. Então, em relação a isso, priorize inicialmente aquelas pessoas que se já dominas o caso, sabes mesmo, esse assunto não vai demorar muito, atenda a ela, presta atenção, dê a devida atenção nessas pessoas que estão fragilizadas, que enfim, passado esse período, em momento próprio, depois dê a oportunidade então para esses irmãos que querem vir ter com o pastor. É mesmo nesse sentido, de maneiras que não deamos a entender uma coisa que na realidade não é. E sem falar que há mesmo quem é carnal a ponto de, ao sair do gabinete do pastor, olha, eu fui primeiro, vocês aqui não sei se terão lugar, ali é para quem pode, enfim. E às vezes não é isso que o pastor quis passar, não é isso. E o meu reverendo tem dito várias vezes, não, aqui na sede pode vir, qualquer obreiro que quiser falar com o seu pastor pode vir, não, se alguém está a dizer fiquem lá, do tipo, não pode vir à sede, vir ter com o pastor presidente, estão enganados, aqui a minha porta está assim aberta, se tem uma palavra filho, pode vir. É justamente nisso. E eu falo do meu reverendo doutor José Trocununda, a quem eu mando saudações nesse exato momento. Então, o obreiro precisa não ter exceção de pessoas, e sobretudo quando tiver que fazer alguns exemplos, não cite só aqueles que estão bem, não, dê mesmo exemplos dos irmãos que estão bem, dos irmãos que têm menos possibilidade, e aí vai. É importante que o pastor tenha domínio do nome das ovelhas, e isso de fato ajuda. Então, o outro aspecto ainda acerca de decepção de pessoa é que nós precisamos exemplificar com o nome mesmo das pessoas. E quem também tem um tato bom nisso é o meu reverendo. Ele, durante o período das visitações, ele citou várias vezes aqui, ele disse assim, olha, eu vou apresentar aqui o elenco que me acompanha, e ele citava o nome de todas as pessoas, mais de 53 pessoas, 53 obreiros, ele a citar o nome de cada um. É importante que a ovelha ouça que o pastor me conhece, que o pastor sabe quem sou, o pastor sabe a minha casa, enfim, é um pastor que fala de mim, que aponta, enfim, há toda uma necessidade. De maneira que não se deu a caso de que sempre que vamos lá, só se chama entre eles, o pastor sempre que cita alguém, só cita eles. Então é importante que essas pessoas não se sintam excluídas, Então, em relação ainda a isso, nós temos que manter nesse quesito mesmo do decepção de pessoa, temos que manter um padrão, não, de maneiras a deixar claro que não há aqui alas, não há aqui divisões. E às vezes acontece assim, o líder às vezes dá-se mais bem com o secretário, dá-se menos com o vice, e às vezes dá-se mais bem com a líder da senhora ou com a vice, enfim. Às vezes esses pequenos detalhes, parece que não, mas o povo está ali, está controlado. O povo está atento acerca disso. O quarto aspecto que eu aponto para o pastor Tomás é que ele precisa tratar as pessoas com respeito. Bem, e nesse tratamento com respeito, ele não deve ser áspero.
A Bíblia Sagrada diz mesmo como mandamento, não repreendas o ancião asperamente. Quando eu digo ser áspero, estou a querer dizer do tipo iracundo, do tipo soberbo. De repente o pastor está nervoso e está no altar e todos mesmo percebem que ele está nervoso com alguma coisa, quer dizer, que tem uma maneira de tranca a cara, enfim, fala linguagem torpe, linguagem que não é agradável, enfim. Então nós temos que evitar justamente isso. Tratar as pessoas com respeito, evitando linguagem torpe. A Bíblia diz, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Justamente por isso. Olha, quem você também é? Quem é quem? Não. Aqui mando eu. Do tipo que ele é o dono de alguma coisa. Parece até que o indivíduo morreu na cruz, mas no fundo não fez nada disso. Quer dizer, e estamos ali sob o cuidado do rebanho de Cristo, mas agindo de maneira errada, criando ali ofensas morais, criando insultos tribais, do tipo, essa igreja teria sido construída, se não fosse aqui nesse bairro onde eu estou, aqueles como são todos da área X, enfim, e depois descredibiliza quem está ali, e às vezes está nervoso com alguma coisa que se passou, quer dizer, tinham que dar lugar a alguém, não deram no tempo. Então o líder precisa ter esse cuidado. E em quinto e último lugar para o dia de hoje, ele precisa visitar os crentes. Meus irmãos, o líder precisa visitar os crentes. Não é do tipo visitar o crente para se atualizar do que se passa aí ou do que falam de ti. Não. É visitar os crentes mesmo para o cuidado da ovelha. O cristão precisa saber mesmo, não, meu líder veio me visitar, meu líder preocupa-se comigo. Porque o cuidado da ovelha depende mesmo do pastor. E há um ditado que diz assim, olha, quem muito aparece, aborrece. Agora temos que ter aí um cuidado. O irmão precisa visitar, só precisa visitar em horários próprios, precisa visitar de forma programada. Também, não é de repente, apareceu só, assusta, e assusta o líder, está batendo a porta e alguma coisa está fora do lugar, enfim, e o casal não está preparado para receber. Às vezes, é sempre bom, é cortês até anunciar, olha, no domingo virei aí a vossa casa e tudo mais. É importante que o líder faça assim uma visita à casa dos crentes, né? Porque quem não aparece também desaparece. Há quem às vezes está X anos dentro da igreja e quando dá um balanço, nem um ano o líder, nenhum dos 7 anos que ele está lá, o líder sequer bateu a porta de casa, sequer visitou, a cooperação chegou até a sua casa. Isso não é prudente. Nós temos que visitar os crentes, sobretudo quando eles estão em dificuldade. Há uma ovelha ali que está internada há algum tempo, dê um salto lá. Há uma ovelha ali que veio de viagem, dê um salto lá, liga para ela, tenha o número das pessoas, isso há de ajudar. Então temos aqui 5 atitudes que passamos no dia de hoje para poder amenizar situações dentro da igreja. Passo a recapitular: não confie demais em alguém, controle a língua, trata as pessoas trata as pessoas sem exceção, trata as pessoas com respeito e, por fim, visite os crentes. Então, são essas 5 dicas, são essas 5 atitudes iniciais. Dissemos que são 16, hoje trabalhamos nessas 5, amanhã trabalharemos nas outras 5 e no último dia trataremos das últimas 6, por formas a resolvermos os problemas dentro da igreja. Porque o que acontece às vezes é o contrário. Quem está a visitar é o secretário, quem está a fazer o trabalho é outro, e como o irmão não está fazendo, depois começa a surgir piadas, situações diversas. Então, és o líder, que Deus te abençoe e oxalá que sirvas a Deus da melhor maneira. Eu quero agradecer a todos que estão online agora. Eu vejo ali o moralista Cassoma, vejo ali o irmão João dos Santos, vejo ali o irmão Miraldino Lemos. Deus abençoe a todos esses e todos aqueles que poderão ver esse vídeo com o andar do tempo. Estamos aqui justamente lidando sobre a matéria que trataremos em 3 etapas, as atitudes que um pastor pode adotar para que reduzirão profundamente os problemas da igreja. Atitudes para reduzir os problemas dentro da igreja é o nosso tema e hoje avançamos 5. Que Deus nos guarda, que Deus abençoe e continue orando pela nossa vida. É tudo em nome de Jesus. Amém.